Efficiunt Demons. O Rei de Amarelo. Escrita por Robert William Chambers. Terceiro conto. No Pátio do Dragão. Ó tu, que queimas no coração por aqueles que estão a queimar no inferno, cujo fogo tu próprio, por sua vez, deves alimentar. Quanto tempo até que comeces a implorar? Tende piedades deles, Deus, pois quem é ele para aprender e quem és tu para ensinar? Na igreja de São Barnabé, as vésperas haviam terminado. Os clérigos deixaram o altar. Os garotinhos do coro revoaram através do presépio e se sentaram nas cadeiras. Um sacristão em rico uniforme marchou pela nave sul, fazendo soar seu bastão a cada 4 passos no pavimento de pedra. Atrás dele vinha aquele pregador eloquente e bom homem, o Monsenhor C. Minha cadeira estava perto da balaustra do presépio, então me voltei na direção do ponto oeste da igreja. As outras pessoas entre o altar e o púlpito também se voltaram. Houve um pequeno arrastar e murmúrio à medida que a congregação se sentava. O pregador subiu as escadas do púlpito e o voluntário no órgão parou. Sempre considerei a execução do órgão do São Barnabé extremamente interessante. Erudito e científico demais para o meu pequeno conhecimento, mas expressando uma vívida, se não fria, inteligência. Além do mais, tinha a qualidade francesa do bom gosto. O gosto reinava supremo, autocontrolado, digno e reticente. Hoje, entretanto, desde o primeiro acorde, eu sentira uma mudança para pior, uma mudança sinistra. Durante as vésperas, fora principalmente o órgão do presépio que apoiara o lindo coro, mas de vez em quando, tão brutalmente quanto parecia, na galeria oriental onde o órgão se encontrava, uma mão pesada golpeava através da igreja a paz serena daquelas vozes puras. Era algo mais que áspero e dissonante, e não denunciava falta de habilidade. Como se repetiu de novo e de novo, isso me fez pensar sobre o que os meus livros de arquitetura dizem sobre o costume, em tempos antigos, de consagrar o coro tão logo fosse construído, e que a nave, sendo terminada às vezes meio século depois, frequentemente não obtinha nenhuma bênção. Imaginava, em vão, se aquele fora o caso na São Barnabé, e se algo não usualmente esperado de se sentir em casa, em uma igreja cristã, possa ter entrado escondido e tomado posse da galeria oriental. Eu havia lido que tais coisas acontecem também, mas não em obras sobre arquitetura. Então lembrei-me de que São Barnabé não tinha muito mais do que 100 anos, e sorri à associação incongruente de superstições medievais com aquela pequena e agradável obra de rococó do século XVIII. Mas agora as vésperas tinham terminado e deveriam ter soado uns poucos calmos acordes, próprios para acompanhar a meditação, enquanto esperávamos pelo sermão. Em vez disso, a desarmonia no ponto mais baixo da igreja surgiu com a saída dos clérigos, como se agora nada pudesse controlá-la. Pertenço àquelas crianças de uma geração mais antiga e simples, que não ama buscar por sutilezas psicológicas na arte, e sempre me recusei a encontrar na música nada mais do que melodia e harmonia. Mas sentia que no labirinto dos sons agora vindos daquele instrumento havia algo sendo procurado. Por todos os cantos, os pedais o perseguiam à medida que os teclados proclamavam, em voz alta, aprovação, pobre diabo. Quem quer que fosse parecia pequena, a esperança de escapar.
Minha irritação nervosa mudou para raiva. Quem estava fazendo aquilo? Como ousava tocar daquele jeito no meio do serviço divino? Dei uma olhadela para as pessoas perto de mim. Nenhuma parecia estar nem um pouco perturbada. As frontes plácidas das freiras, ajoelhadas, ainda voltadas para o altar, não perderam nada de sua abstração devota sob a sombra pálida de seus hábitos brancos. A senhora elegante do meu lado olhava com expectativa para o Monsenhor C. Pelo que o rosto dela denunciava, o órgão deveria estar tocando a Ave Maria. Mas agora, finalmente, o pregador fizera o sinal da cruz e pediu silêncio. Voltei-me a ele com prazer. Até agora, não encontrara o descanso com o qual contava quando entrei aquela tarde na São Barnabé. Eu estava esgotado pelas 3 noites de sofrimento físico e preocupação mental. A última havia sido a pior, e eu era um corpo cansado e uma mente entorpecida, mas ainda assim intensamente sensível, que eu trouxera para a minha igreja favorita para curar. E isso por eu ter lido Rei de Amarelo. Nasce o sol e logo se acolhe, e se deitam nos seus covis. O Monsenhor C. proferiu seu texto em uma voz calma, olhando rápida e calmamente para a congregação. Meus olhos se voltaram, não sei porquê, na direção de outra extremidade da igreja. O organista surgiu de trás de seus tubos e passando ao longo da galeria, em seu caminho para fora. O vi desaparecer em uma pequena porta que leva a algumas escadas que desciam diretamente para a rua. Ele era um homem esguio e seu rosto era tão branco quanto seu casaco era preto. Vá com Deus, pensei, com sua música perversa. Espero que seu assistente toque o solo de encerramento. Com um sentimento de alívio, com um profundo e calmo sentimento de alívio, voltei-me ao calmo rosto no púlpito e me acomodei para ouvir. Por fim, aqui estava a tranquilidade mental que eu tanto esperava. Minhas crianças, disse o pregador, uma verdade que a alma humana constata ser mais difícil do que todas para aprender. Não ter nada a temer. Nunca se pode fazer compreender que nada pode realmente prejudicá-la. Curiosa doutrina, eu pensei. Para um padre católico, vamos ver como ele reconciliará isso com os pais da igreja. Nada pode realmente fazer mal à alma? Ele prosseguiu com seu tom mais calmo e claro. Por quê? Mas não ouviu o restante. Meu olhar deixou seu rosto. Eu não sabia por qual razão e procurou pelo ponto mais baixo da igreja. O mesmo homem estava saindo de trás do órgão e passava ao longo da galeria pelo mesmo caminho, mas não houve tempo para ele retornar. E se ele tivesse retornado, eu deveria tê-lo visto. Senti um calafrio débil e um peso no coração, e ainda assim, suas idas e vindas não tinham nada a ver comigo. Olhei para ele, não podia tirar meus olhos de sua figura negra e seu rosto branco. Quando ele estava exatamente no lado oposto ao meu, voltou-se e me enviou, através da igreja, direto a meus olhos. Um olhar de ódio intenso e mortal. Nunca vi nenhum outro como esse. Deus queira que eu nunca possa vê-lo de novo. Então, ele desapareceu pela mesma porta pela qual eu o vira sair há menos de 60 segundos. Sentei e tentei reunir meus pensamentos. Minha primeira sensação foi como aquela de uma criança muito pequena, extremamente machucada, quando perde o fôlego antes de chorar. Descobri-me repetidamente como o objeto de tal ódio. Foi intensamente doloroso, e este homem era um total estranho. Por que ele deveria me odiar tanto? A mim, a quem ele nunca vira antes. Durante o momento, qualquer outra sensação estava imersa nessa angústia. Mesmo o medo ficava subordinado à aflição, e durante aquele momento, nunca duvidei. Mas, no momento seguinte, comecei a raciocinar, e uma sensação de incongruência veio em meu auxílio. Como eu disse, São Barnabé é uma igreja moderna. É pequena e bem iluminada. Pode-se vê-la inteira, com quase uma passada de olhos. A galeria do órgão recebe uma forte luz branca vinda de uma longa fileira de janelas do clerestório, que nem mesmo possui vitrais coloridos. O púlpito, estando no meio da igreja, seguia essa disposição, e, quando eu estava voltado em direção a ele, o que quer que se movesse a oeste não poderia falhar em atrair a minha atenção. Quando o organista passou, não foi milagre tê-lo visto. Eu simplesmente calculara mal o intervalo entre sua primeira e sua segunda passagem. Ele viera na última vez pela outra porta lateral. Quanto ao olhar que
tanto me incomodara. Não houve tal coisa, e eu era um tolo nervoso. Olhei ao redor. Que lugar verossímil para nutrir horrores sobrenaturais. Aquele rosto nítido e razoável do Monsenhor C. Suas maneiras contidas e gestos leves e graciosos não eram um pequeno desencorajamento à noção de um mistério abominável. Olhei rapidamente sobre sua cabeça e quase ri. Aquela esvoaçante senhora apoiando-se em um canto do dossel do púlpito, o qual parecia uma toalha de mesa em tecido adamascado com franjas em um vento forte. Na primeira tentativa de permanência de um basilisco na galeria do órgão, lhe apontaria o seu clarim de ouro e assopraria, acabando com a sua existência. Eu ri sozinho com essa fantasia, a qual, no momento, pensei ser bastante divertida, e sentei e zombei de mim mesmo tudo mais, da velha arpia do lado de fora da balaustrada, que me fez pagar 10 centavos pela minha cadeira antes de me deixar entrar. Ela parecia mais como um basilisco, disse a mim mesmo, do que meu organista de compleição anêmica. Daquela velha mulher sinistra e até mesmo, sim, Deus me perdoe, até do próprio Monsenhor C, já que toda a devoção desaparecera. Nunca fizera tal coisa em minha vida, mas naquele momento senti um desejo de zombar. Com relação ao sermão, não podia ouvir uma palavra dele devido à rima em meus ouvidos. A veste de São Paulo alcançou, depois de pregar a nós aqueles 6 sermões da Quaresma, mais fervoroso do que jamais pregou, dando tempo suficiente para os mais fanáticos e irreverentes pensamentos. Não era necessário sentar ali por mais tempo. Eu tinha de sair e me livrar deste humor odioso. Eu sabia da rudeza que estava cometendo, mas mesmo assim, levantei-me e deixei a igreja. Um sol de primavera brilhava na rua Saint-Honoré à medida que eu descia os degraus da igreja. Em uma esquina estava um carrinho de mão cheio de junquilhos amarelos, violetas pálidas da Riviera, violetas negras da Rússia e jacintos brancos romanos em uma nuvem dourada de mimosas. A rua estava cheia de gente em busca de diversões de domingo. Balancei a minha bengala e ri com o sossego. Alguém me ultrapassou. Ele não se virou, mas havia a mesma malignidade em seu perfil branco, que havia também em seus olhos. Eu o observei enquanto pude vê-lo. Suas costas ágeis expressavam a mesma ameaça. Cada passo que o levava para longe de mim parecia conduzi-lo para alguma tarefa conectada com a minha destruição. Eu caminhava lentamente, meus pés quase se recusando a se movimentar. Ali começou a despertar em mim um sentido de responsabilidade por algo há muito esquecido. Começou a aparecer como se eu merecesse o que aquilo me ameaçava. Estendia-se a um longo caminho de volta. Um longo caminho de volta. Ele havia estado dormente todos esses anos. Estava ali, entretanto, e logo surgira e me confrontaria. Mas eu tentaria escapar. E cambaleei o melhor que pude pela rua de Rivoli. Atravessei a Praça da Concórdia e fui para o Quá. Olhei com olhos doentes para o sol brilhando através da espuma branca da fonte, jorrando sobre as costas pardas ditos deuses de bronze do rio. No arco longínquo, uma estrutura de névoa de ametista em meio aos inúmeros panoramas de troncos cinzas e galhos nus palidamente verdes. Então, ouvi de novo, descendo um dos becos de castanheiras do Cours de la Reine, deixei a orla, mergulhei às cegas na Champs-Élysées e me dirigi em direção ao arco. O sol poente lançava seus raios ao longo do gramado verde da rotatória. Ele estava sentado em um barco sobre o brilho máximo, crianças e jovens mães, todas perto dele. Ele era nada além de um preguiçoso dominical. Como os outros, como eu mesmo. Eu disse as palavras quase em voz alta e fitei o ódio maligno de seu rosto o tempo todo. Mas ele não estava olhando para mim. Passei por ele e arrastei meus pés pesados a avenida acima. Eu sabia que, a cada momento que eu encontrava, eu o trazia mais para perto da realização de seu propósito e da minha sina. E ainda assim, eu tentava me salvar. Os últimos raios do pôr do sol se jorravam através do grande arco. Passei por baixo e o encontrei frente a frente. Eu deixara longe na Champs-Élysées. E ainda assim,
Ele veio junto de uma torrente de pessoas que voltavam do Bois de Boulogne. Ele chegou tão perto que roçou em mim. Sua estrutura esguia parecia ferro dentro de uma ampla capa negra. Ele não mostrava sinal algum de pressa, nem de fadiga, nem de nenhum sentimento humano. Todo o seu ser expressava apenas uma coisa: a vontade e o poder de me fazer algum mal. Em angústia, o observei quando ele desceu a ampla avenida cheia de pessoas, que estava toda brilhando com rodas e arreios de cavalos e capacetes da Garde Républicaine. Logo ele já não era mais visto. Então retornei fugir para dentro do Bois e para além, fora dele, para longe. Não sabia para onde havia ido, mas depois de um longo tempo, como pareceu para mim, a noite caíra e me encontrei sentado a uma mesa de um pequeno café. Eu vagara de volta ao Bois. Fazia horas desde que eu o vira. O cansaço físico e o sofrimento mental me deixaram sem forças para pensar ou sentir. Eu estava cansado, tão cansado. Ansiei por me esconder em meu próprio refúgio, mas ele estava a uma boa distância dali, vivo, no pátio do Dragão. Uma passagem estreita que conduz da Rue de Rennes à Rue du Dragon. É um impasse por onde apenas pedestres podem transitar. Sobre a entrada na Rua de Rennes há uma sacada sustentada por um dragão de ferro. No átrio, velhas casas altas erguem-se em ambos os lados e ladeiam as saídas que dão para as duas ruas. Portões enormes, presos nas paredes dos arcos profundos, abertos durante o dia, fecham este pátio depois da meia-noite. E deve-se entrar então, tocando-se a campainha, em certas pequenas portas ao lado. O pavimento, esburacado, acumula poças repugnantes. Escadas assentadas em portas se abrem para o pátio. Os pisos térreos são ocupados por lojas de negociantes de segunda mão e ferreiros. O dia inteiro o lugar soa com um nítido de martelos e o ressoar de barras de metal. Por mais repugnante que seja abaixo, a alegria, conforto e trabalho duro e honesto acima. 5 lanços de escada acima estão os ateliês de arquitetos e pintores e os esconderijos de estudantes de meia-idade como eu, que querem viver sozinhos. Quando cheguei aqui, eu era jovem e não era solitário. Tive de caminhar um pouco até que qualquer condução aparecesse, mas finalmente, quando eu quase alcançara o Arco do Triunfo de novo, uma charrete vazia apareceu e eu a peguei. Do arco até a Rua de Rennes é um percurso de mais de meia hora, especialmente quando se é conduzido por uma charrete com um cavalo que esteve à mercê de forasteiros dominicais. Houve tempo suficiente até eu passar sobre as asas do dragão para encontrar meu inimigo de novo, e de novo, mas não o vi nenhuma vez. E agora o refúgio estava próximo. Diante do portão amplo, um pequeno grupo de crianças brincava. Nosso concierge e sua esposa estavam entre elas, com seu poodle negro, mantendo a ordem. Alguns casais valsavam na calçada. Retornei seus cumprimentos e entrei apressado. Todos os habitantes do átrio se reuniram na rua. O lugar estava bastante solitário, iluminado por algumas lanternas penduradas no alto, nas quais o gás queimava debilmente. Meu apartamento ficava no alto de uma casa, no meio do átrio, alcançado por uma escada que descia quase até a rua, com apenas um pedaço de passagem intermediária. Coloquei meu pé na soleira da porta aberta. As velhas escadas, amigáveis, arruinadas, se ergueram diante de mim, precedendo descanso e abrigo. Olhando para trás, por cima do meu ombro direito, eu ouvi, a 10 passos de distância. Ele devia ter entrado no pátio junto comigo. Ele vinha direto, nem devagar nem rápido, apenas direto para mim. E agora ele olhava para mim. Pela primeira vez desde que nossos olhos se encontraram na igreja, eles se encontraram de novo. E eu sabia que a hora chegara. Recuando no sentido oposto, descendo o pátio, o encarei. Pretendia escapar pela entrada da Rua do Dragão. Seus olhos me diziam que eu nunca escaparia. Pareceu que se passaram décadas enquanto íamos, eu recuando, ele avançando, por dentro do pátio, em silêncio absoluto. Mas finalmente senti a sombra da arcada da saída, e o próximo passo me levou para ela. Eu pretendia retornar para cá e sair para a rua, mas a sombra não era de uma arcada, era de uma
abóbada. As grandes portas da Rua do Dragão estavam fechadas. Senti isso pela escuridão que me cercou, e no mesmo instante eu li isso em seu rosto. Como esse rosto brilhou na escuridão, aproximando-se rapidamente. As profundas abóbadas, as enormes portas fechadas e as braçadeiras frias de ferro estavam todas do seu lado. A ameaça havia chegado. Ela se juntou e me atingiu, vinda das sombras impenetráveis. O ponto de onde ela poderia golpear seriam seus olhos infernais. Desesperado, apoiei minhas costas contra a porta trancada e o desafiei. Houve um arrastar de cadeiras no chão de pedra, de um murmúrio à medida que a congregação se levantava. Pude ouvir o sacristão na nave sul, precedendo a Monsenhor C, a sacristia. As freiras, ajoelhadas, despertas de sua abstração devota, fizeram sua reverência e partiram. A senhora elegante, minha vizinha, também se levantou, com reversa graciosa. Enquanto ela partia, seu olhar apenas passeou rapidamente pelo meu rosto em desaprovação. Metade morto, ou assim me parecia, e ainda assim, com cada célula intensamente viva, sentei-me entre a multidão que se movia vagarosamente, e então também me levantei, e fui em direção à porta. Eu tinha dormido durante o sermão. Olhei para cima e o vi passando ao longo da galeria para o seu lugar. Vi apenas o seu perfil, o braço magro dobrado sobre a sua capa negra. Parecia um daqueles diabólicos instrumentos sem nome que se encontram nas abandonadas câmaras de tortura de castelos medievais. Mas eu havia escapado dele. Embora seus olhos tenham dito que eu não deveria, havia escapado dele. Aquilo que deu a ele o poder sobre mim voltou do esquecimento, onde eu esperava mantê-lo, pois eu já o conhecia agora. A morte e a terrível morada de almas perdidas, para onde minha fraqueza, tempos atrás, o enviara. Elas o transformaram para todos os outros olhos, mas não para os meus. Eu reconhecera quase desde a primeira vez. Eu nunca duvidara do que ele estava para fazer. E agora eu sabia, enquanto meu corpo sentava-se seguro na alegre igrejinha, que ele estivera caçando minha alma no pátio do dragão. Caminhei devagar até a porta. O órgão soou no alto com um estrondo. Uma luz ofuscante preencheu a igreja, encobrindo o altar de meus olhos. As pessoas desapareceram. Os arcos, o teto, abobadado, desapareceram. Levantei meus olhos ardentes para o brilho impenetrável e vi as estrelas negras penduradas nos céus, e os ventos úmidos vindos do lago de Hali gelaram meu rosto. E agora, distante, sobre léguas de inquietas nuvens ondulantes, vi a lua gotejando com borrifos, e além, as torres de Carcoça se erguiam atrás da lua, a morte e a terrível morada de almas perdidas, para onde a minha fraqueza, tempos atrás, o enviara. O mudaram para todos os outros olhos, mas não para os meus. E então escutei a sua voz se erguendo, se expandindo, retumbando através da luz ofuscante. E à medida que eu caía, o resplendor aumentando, jorrando sobre mim em ondas de fulgor. Então, afundei dentro das profundezas e ouvi o Rei de Amarelo sussurrando para minha alma. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos e irmãs, venho mais uma vez por meio deste para agradecer a todos vocês que me seguem nessa jornada de contar e narrar histórias. E venho vos convidar mais uma vez, não somente para me mandar aquele pix e também me apoiar na plataforma Apoia-se, mas também para me seguir em todas as plataformas que estão na descrição deste episódio. Me segue lá na Twitch, poxa, onde eu falo sem filtro e sem cortes também.
Vamos fazer uma comunidade no Reddit ou no Discord, sei lá. Verifiquem na descrição e se percam aí nos comentários. E, bom, mais uma vez, agradeço de coração a todos os seguidores e fãs. E é claro, agradeço aos deuses e a todos que compartilham de nossa devoção ao conhecimento profano. Que nossos caminhos sigam juntos, enquanto continuarmos a nossa jornada. Até o próximo episódio, pessoal.